Oi pessoal, tudo bom com vocês? Fábio Mota falando para mais um IndyCast Brasil, mais uma Super Quarta e uma Super Quarta especial. Se vocês perceberam na nossa última edição com Scott McLaughlin, vocês já perceberam que foi feita uma edição, uma emulação em 4K e funcionou de uma forma super legal. Então a partir de hoje, todas as programações relacionadas ao Super Quarta serão tratadas em 4K. E possivelmente também em breve as novas programações da Terça Espetacular, perdão, é muita programação, assim como do IndyCast Brasil das quintas-feiras, serão em melhor definição possível. Quando eu falo melhor definição em áudio também. Gente, não estou pedindo contribuição, não estou pedindo um apoio financeiro, mas eu estou pedindo que vocês me ajudem na divulgação desse material que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. E eu peço a ajuda de vocês na divulgação, no compartilhamento com outros grupos, com outros colegas que gostem também de automobilismo, especialmente do automobilismo americano. Divulguem nosso canal, mas também o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, aquilo que eu falo do triplo C, ajuda demais a gente, tá bom? Então eu vou continuar contando com isso com vocês. E também eu vou pedir para vocês a sua inscrição no nosso canal, facilita bastante, dá mais engajamento. A gente sabe que os algoritmos do YouTube não são nada amigos, principalmente para os independentes tão nichados como nós aqui na IndyCar. Então ajuda a gente, como eu peço ajuda para os outros pedem ajuda para a gente, aqui é tudo um grupo só. Então basicamente o que eu venho pedir é esse apoio para vocês. E também não posso deixar de falar a questão do sininho de notificação, isso é muito importante. Dito isso, hoje eu vou fazer um Super Quarta de uma forma muito especial. Mantendo ainda a tradição de mostrar as minhas miniaturas, hoje eu vou falar sobre o campeonato da IRL, Indy Racing League, de 1998. E foi um campeonato muito legal. Eu, pessoalmente, eu gostava muito, porque eram corridas mais raízes. Enquanto a kart, que era aquele campeonato principal, já começava a capengar por uma soberba, por uma arrogância, a IRL entregava sempre corridas muito divertidas, com um calendário e um regulamento muito fechado. Então, vamos falar sobre isso. A NASCAR tinha um objetivo muito grande, aniquilar a Champ Car. Não tinha outro desejo. E a NASCAR nesse ponto também estava muito alinhada com a Fórmula 1. Então, qual era o objetivo? Fortalecer a IRL. E nesse ponto, os executivos da NASCAR começaram a dar espaço para a IRL na preparação de motores, parceria financeira, intercâmbio com alguns patrocinadores e principalmente pistas. Entendeu? Então a gente vai ver nos primórdios da IRL muitas pistas que são da NASCAR, que a kart, e hoje no caso Indy, muito difícil serão recebidas. Eu falo principalmente do Texas, mas tem várias outras, Dover, por exemplo, e também Atlanta. Mas é importante considerar que no cenário daquela época, vamos dizer, quase 30 anos atrás, já existia um clima de rivalidade muito grande, tanto entre o pessoal da kart, muito pela arrogância deles, muito pela prepotência de achar que tinha o melhor produto, mas comercialmente já não era mais interessante, e principalmente pela gana da NASCAR de tentar derrubar seu último pilar para poder crescer de verdade, em fontes de patrocínio, fontes de receita de televisão e principalmente de público, de aceitação. E isso foi interessante. E a Fórmula 1, onde ela entra nisso? A Fórmula 1 não queria de forma nenhuma saber da kart, ainda mais depois que a kart tentou, de acordo com o Andrew Craig, já disse aqui pra gente no IndyCast Brasil, a tentativa da kart Inc., no caso, né, da companhia, de comprar a Fórmula 1. Isso lá na Europa não saiu nada bem, e anos depois a gente ainda continuou pagando esse prejuízo. É uma forma que o pessoal da NASCAR está dizendo para a IRL e dando um recado para a kart. Estamos com vocês. Vocês são um verdadeiro automobilismo americano. E o pessoal da IRL acreditou nisso. Depois não imaginava que ia tomar uma banda, mas isso aí é assunto para outro programa. Valeu? Então, olha que interessante pensar nesse sentido. O meu inimigo eu vou fortalecê-lo para derrubar um inimigo maior e depois eu acabo com esse inimigo. E foi isso que quase aconteceu. Se não fosse um senhorzinho chamado Roger Penske, talvez a gente não teria mais a Indy como nós conhecemos. Beleza? Bora seguir o resumo aqui do campeonato.
Então, pessoal, falando aqui com vocês agora sobre o cenário do campeonato de 1998 da IRL, da Pep Boys IndyCar World Series. O que significa tudo isso? Foi a última tentativa. O campeonato começou no dia 24 de janeiro, lá no complexo do Walt Disney World. O que era essa pista? Era um trioval de uma milha, depois se tornou extremamente veloz e muito perigoso. E tivemos acidentes sérios ali. Quem a gente não esquece, por exemplo, do Sam Schmidt, que hoje ele tem uma condição totalmente debilitada, ele é um tetraplégico, vive mecanizado, tem um resto de vida, um fôlego, vamos dizer assim. Logo depois eles vão para Phoenix, lá do outro lado do país, mas ainda no sul, enquanto a neve estava cantando forte, estavam lá no sul do país. E lá foi uma vitória muito bacana da Kelly com o Scott Sharp. Assim, eu sempre falei que dos carros da IRL, para mim os mais bonitos eram os da Kelly, tanto do Mark Dinsmore e do Scott Sharp. E Indianápolis vem a terceira corrida. E é importante falar que ainda nessa época, Indianápolis era o mês inteiro de maio. Então, basicamente, o pessoal se mudava para Indiana, de quem não era de lá se mudava, porque era o mês inteiro de práticas, final de semana de classificação, outro final de semana de bump e o último final de semana do mês, mantendo-se a tradição, a corrida. Era interessante por um lado, mas eu não achava que era, em visão de negócio, não era uma coisa muito interessante. Você perdia um mês inteiro, mês já sem neve, basicamente. Então, sei lá, tudo é tradição, beleza, mas hoje em dia eu concordo mais com esse modelo de ter 2 semanas e nada mais. O Ed Cheever venceu, e a gente já conversou aqui com ele, vocês vão ver agora um pedacinho da entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele lá na Dallara. IndyCast Brasil no ar, aqui diretamente da Dallara, comemorando hoje o 24º ano da primeira vitória da Dallara nas 500 milhas de Indianápolis, com ele, Mr. Ed Cheever. Wonderful memories. That is the exact car I raced with and won here 25 years ago. But it's important because it was also the first win for Dallara, and I have a very close relationship with Dallara from when I was a little boy, so it was twice as good. It's great. There's some great race car drivers inside of Indy cars. The Indianapolis 500 is the biggest sporting event in the world, and I think it's exciting. I'm looking forward to tomorrow's race. No, I don't miss old girlfriends and I don't miss old cars. Thank you. Thank you, Mr. Em 2023, nos 25 anos dessa primeira vitória, que depois acabou virando uma sequência de vitórias da Dallara, até por ser fornecedor único. Ela engoliu a GeForce, mas acabou seguindo em frente. Em Texas, na primeira corrida do Texas, o Billy Bolt ganhou. Ele estava com seu carro da AJ Foyt e teve como companheiro ninguém mais, ninguém menos do que Kenny Brack. Para corrida de Dover, que era mais um apoio da NASCAR, e eu quero falar um pouquinho sobre isso agora também, antes da gente voltar. A NASCAR tinha um inimigo comum com a Fórmula 1, que era a kart. Os donos da kart no passado tentaram comprar a Fórmula 1, o próprio Andrew Craig já disse isso aqui pra gente no IndyCast Brasil, na nossa primeira temporada. Vou tentar deixar o link aqui para vocês, aqui em cima, mas é importante considerar que isso não foi bem visto. Pelo ego dos europeus, isso não foi nada bem visto. Então, eles precisavam fazer uma questão para enfraquecer. A própria kart fez isso pela sua empáfia, sua arrogância, a sua falta de senso, e como eu falei dia desses no programa sobre o Texas em 2001 com o Ricardo Arcuri e o Douglas, a kart se auto-sabotava, porque a única coisa que eles não tinham naquele board de diretores era consenso. Tinha tudo, briga, ódio, ameaça de morte, tudo, mas não tinha consenso. E isso foi preponderante para o sucesso da IRL, que tinha uma administração centralizada na figura do Tony George. Então, se viu a IRL crescer, a NASCAR ofereceu muito apoio logístico, dinheiro, com o intercâmbio de patrocinadores, forneceu preparação de motores. Naquela época, a IRL já contava com os Infiniti da Nissan, que eram terríveis, assim como já tinha o cenário propício para Oldsmobile, que na verdade a gente acabou depois passando a chamar de Aurora. Tá, na minha opinião, ficou um nome muito mais simpático. Eu gosto muito desse nome. A categoria corria com 2 tipos de pneus, Goodyear e Firestone. Naquele ano ainda
A Goodyear fornecia pneus, mas logo depois ia se concentrar somente na kart. Em 98 ela deixava a Fórmula 1. Também nesse intercâmbio entravam pistas, tanto Texas quanto Dover, quanto Atlanta. Atlanta já foi uma pista no passado da kart, de 60 e tantos até 1983, mas não foram anos seguidos, não, eram anos intercalados, mas mesmo assim era uma pista interessante. Para 98 a pista de Atlanta tinha sido renovada, então estava uma pista quase que um brinco, e é uma pista maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de passar lá em Baselton e ver, e é realmente um lugar muito bacana, apesar do lugar ser triste. Mas enfim, foram para Dover, o Scott Sharp ganhou, sendo que em New Hampshire o Tony Stewart tinha ganhado. Em Charlotte, que era mais uma parceria também IRL com a NASCAR, sendo que Charlotte é a casa da NASCAR. A gente fala que é Daytona, mas não, Daytona é o principal palco. A casa mesmo é Charlotte, onde tem a tradicional Coca-Cola 600. Lá quem ganhou foi o Kenny Brack, foi a primeira vitória dele. E logo de cara ele ia emendar mais 2 vitórias seguidas. Tanto em Pikes Peak, que é uma pista que eu acho que hoje teria muito espaço para poder voltar para a Indy, e depois em Atlanta. E a partir dali ele começou a administrar o cenário. E ele venceu aquele campeonato, tendo ainda a segunda corrida do Texas com a vitória do John Paul Jr. E depois a última corrida em Las Vegas, que é um traçado muito parecido com o da pista do Texas. O Arie Luyendyk ganhou aquela corrida com o seu Treadway. Valeu, pessoal! Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais, mais uma super quarta. Lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir. E para os que estão chegando para a Índia agora, entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.